Olá, nós estamos novamente juntos no canal do Centro Espírita JJ Rodrigues para falar de um tema bastante importante que são as aparências sob a ótica da doutrina espírita. Se vocês gostarem, eu peço que deem o seu like, compartilhem o vídeo e sempre nos ajudem a divulgar os trabalhos desse canal que são feitos com muito carinho para vocês. Obrigada! Então, falando um pouquinho sobre as aparências, nós fizemos alguns estudos baseados numa obra chamada Instrumentos do Tempo. É uma obra bastante interessante, uma psicografia de Chico Xavier pelo espírito de Emmanuel. E lá no capítulo 11 tem esse mesmo título, Aparências. E é um texto muito interessante, eu convido a todos a fazer essa leitura. É muito interessante porque esse texto vem nos prevenindo de algumas ciladas que a gente pode cair quando a gente dá muita importância para as aparências. E o texto vai contando as tantas possibilidades que a gente tem de se enganar quando a gente foca muito naquilo que parece e não naquilo que de fato é e que muitas vezes a gente desconhece. Então o texto menciona pra gente quantas vezes a gente pode ver uma pessoa bonita ou a beleza em alguém e, por outro lado, associar isso à felicidade, uma associação que pode ser muito falsa, porque nós não conhecemos as provas, os caminhos, os desafios que aquela pessoa pode enfrentar, estar enfrentando ou enfrentar no momento seguinte da sua existência enquanto espírito encarnado. E muitas vezes a gente enxerga, a gente avalia alguém como sendo rico e por isso avaro, ambicioso, excessivamente duro de coração e não poderia se enganar mais, porque a gente não pode garantir e não tem como haver uma dedução tão perfeita de que o rico necessariamente possua esses vícios. Ou ainda que o pobre seja humilde, porque às vezes o pobre é orgulhoso. E a aparência da pobreza revela, na verdade, um espírito que precisava exatamente aprender a estar desse lado e a ser mais humilde. A gente também não pode associar uma pessoa que aparentemente é pecador com alguém que só possua vícios, porque às vezes até aquele que aparenta ser virtuoso tem maldades escondidas, muito grandes, e aquele que a gente acha que está no caminho errado é portador de inúmeras virtudes que a gente desconhece. E por isso não cabe a nós fazermos esse julgamento. Essa é uma fala, inclusive, de Paulo na carta dele aos Romanos. Ele tem uma pergunta muito interessante que a gente tem que se fazer. Ele pergunta assim: quem és tu para julgares o servo de outro senhor? E ele continua dizendo que ele fique firme ou que caia, isso é lá com o seu senhor. Aquele que come de tudo, que não tem nenhuma restrição na mesa, o faz por conta do Senhor. Por outro lado, aquele também que se abstém por conta do Senhor também. Então que cada um, arremata Paulo, que cada um haja de acordo com as suas convicções. Isso é muito importante para nós. Quem somos nós para julgarmos? Os servos do Senhor, aqueles que vão prestar contas ao final a Deus e não a nós, né? É muito importante que a gente entenda isso, que nós não prestamos contas para o próximo, para os nossos espíritos, os demais espíritos encarnados, que são nossos conterrâneos nessa jornada na Terra, e nós também não devemos esperar ou crer que os demais, que os espíritos que estão conosco prestem contas a nós. Somos todos servos do Senhor, então nós prestamos contas a Ele. Isso é muito importante. E se a gente lembrar que a gente não responde ao próximo, a gente vai se preocupar um pouco menos com as nossas aparências. E se a gente lembrar que o próximo não responde a nós,
nós também vamos julgá-lo menos. Ele responde a Deus. E é importante que a gente lembre também que nós temos exemplos, além de Jesus, maravilhosos para que a gente possa seguir com relação a essa providência sábia de abandonar, renunciar às aparências e viver de acordo com as nossas convicções. São esses dois apóstolos maravilhosos, Paulo e Pedro. Vamos começar com Pedro, que é aquele pescador que foi chamado por Jesus para ser pescador de homens. E ele viveu com Jesus todo o período em que Jesus pregou o evangelho, aprendeu com Jesus, mas vamos observar que a compreensão plena da missão de Jesus, do que Jesus queria ensinar, Pedro só teve um pouco depois, quando já havia a crucificação, quando a crucificação já tinha ocorrido. Pedro chegou a negar Jesus 3 vezes, nós sabemos disso. Jesus antecipou que Pedro faria isso, mas depois que Jesus apareceu para os apóstolos, Pedro entendeu que aquela morte de Jesus não significava nada e que a vida material era muito menos importante. Nesse momento, Pedro teve a visão de tudo o que Jesus estava querendo ensinar e passou a ter uma vida muito diferente da vida anterior. Então Pedro, veja, ele tinha o seu trabalho, ele era pescador, ele tinha a sua casa, ele tinha a sua família, mas o que ele fez? Ele renunciou a tudo isso, renunciou a todas as aparências e passou a viver na Casa do Caminho, que foi fundada lá com Tiago Menor, com João, com todos os outros seguidores que se uniram a eles, e passou a viver da caridade alheia. Pedro passou a viver da caridade. E muitas vezes eles não tinham nem onde dormir, porque eles recebiam tantas pessoas, ajudavam tantas pessoas, que ele dormia no chão. Ele não tinha mais posses, ele não tinha mais nada, ele vivia somente para o seu próximo e não se preocupava com o que os olhares alheios podiam dizer dele ou podiam pensar dele. Ele não se preocupava mais com as aparências, ele renunciou a tudo para seguir a Jesus. E além desse exemplo maravilhoso, a gente tem outro, que é exatamente aquele que nos lembrou que a gente não deve julgar o servo de outro, que é o Paulo, né? Vamos lembrar que Paulo não nasceu Paulo, nasceu Saulo, nasceu numa cidade cosmopolita muito grande para a época, que era Tarso, teve uma educação esmerada, falava hebraico, israelita, tinha um excelente conhecimento de latim, era rico, poderoso, bonito, doutor da lei. Ele tinha, do olhar dos outros, não só admiração, respeito, mas até veneração e inveja. E ele perseguia os cristãos, que era o que ele tinha aprendido, ou aquilo que ele acreditava enquanto doutor da lei, ser correto. Mas todo mundo sabe que quando ele chegou às portas de Damasco, estava lá Jesus, que diz aquela célebre frase, né? Saulo, Saulo, por que me persegues? Bom, nesse momento Saulo já entendeu que ele tinha feito bobagem e que ele estava errado. Ele não cai e desfalece e se martiriza de forma a ficar paralisado e a destruir todas as suas qualidades, né? Ele não se paralisa naquelas ações. Ele pergunta para Jesus. Ele está disposto a viver uma vida nova. Ele pergunta: o que queres de mim? E aí Jesus, ele não dá a missão inteira, porque acho que Saulo ia ficar muito preocupado, né? Saulo talvez não ia dar conta daquilo tudo. Jesus só dá uma parte da missão para Saulo e Saulo segue. Saulo não enxerga, mas Saulo resolve continuar. Mesmo, veja, ele se reconstrói intimamente para
poder seguir adiante. Isso também já é um grande exemplo para que quando a gente enxergar um grande vício ou se deparar com um erro muito pesado para nós, e veja, acho que não tem erro maior do que aquele de perseguir, de maltratar, torturar pessoas em nome de uma crença que ele descobre que era totalmente falsa, né? Só que ele descobre isso, que a crença é falsa, e mesmo assim ele diz: eu vou seguir, eu vou continuar, agora eu vou consertar o rumo, né? A gente tem que fazer o mesmo. Nós não podemos nos paralisar e destruir-nos intimamente pela culpa, pelo remorso, quando a gente se encontrar numa situação como essa. Mas Paulo também é um exemplo de renúncia das aparências, porque ele segue para encontrar Ananias, e para conseguir realizar aquela grande tarefa que aí aos poucos vai aparecendo para ele, de pregar o evangelho, de ser o grande divulgador do evangelho, que ele faz com maestria. O cristianismo só existe hoje da forma como existe por conta de Paulo, que deixa de ser Saulo e renuncia a tudo. Em razão dessa tarefa maravilhosa dele, nós temos acesso a todas as informações importantíssimas da Boa Nova, ao caminho de Jesus, ao Evangelho, e tudo isso maravilhosamente tecido por alguém que deixa de ser um doutor da lei e volta a ser, isso mesmo, um tecelão. Porque ele sabe que ele não pode voltar para o posto anterior. Ele passa a ser odiado, ele passa a ser humilhado, ofendido. Ele sabe que ele vai ter que abandonar toda aquela vida que ele deixa para trás e ele para de se preocupar com as aparências. Ele chega a dizer isso, inclusive, no livro Paulo Estevão. Ele diz que prefere essa vida, esse caminho que ele segue, do que viver em razão daqueles títulos nobres que eram falsos. Ele prefere uma vida verdadeira no Cristo do que uma vida falsa dentro daqueles preceitos anteriores, que ele já não acredita mais. Então ele passa a viver de acordo com as convicções dele, e não é só isso. Ele não se preocupa mais com as aparências e com aquilo que os outros enxergam nele. Ele busca divulgar a Boa Nova da melhor forma que ele pode, como um tecelão, como um pregador, um apóstolo de Cristo, e nós colhemos todos os seus frutos. Então Pedro e Paulo são grandes exemplos de quem deixa uma vida de aparências, uma vida de parecer, para buscar uma vida do ser. A gente tem que tomar muito cuidado quando a gente se preocupa com aquilo que os demais estão pensando de nós. E nós temos, claro, que nos preocupar em sermos afáveis, doces, como diz o próprio Paulo, ternos e fraternos. Nós temos que nos preocupar em sermos ternos e fraternos. Mas nós não podemos nos preocupar excessivamente com o olhar do outro sobre nós, se nós estivermos dando o nosso melhor e agindo de acordo com as nossas convicções. Se a gente seguir essa máxima, nós não precisamos nos preocupar com o olhar dos demais, porque não é aos demais que nós prestamos as nossas contas. Nós prestamos a Deus e ao nosso governador, que é Jesus. Então, a mensagem do Espiritismo, a ótica do Espiritismo é: vamos nos focar na reforma íntima, seguir os exemplos daqueles que se preocuparam com a reforma interior, até porque os espíritos nos enxergam para além dessa máscara. Essa máscara engana muito poucos e por pouco tempo, porque nós somos enxergados pelo Pai nos recônditos, nos pedacinhos mais escondidos do nosso ser. Ele nos vê do avesso. E nós também somos enxergados nos nossos pensamentos pelos espíritos que nos cercam, os espíritos errantes, não só aqueles que nos vêm para ajudar, os espíritos de luz, mas aqueles também que fazem parte da nossa vivência anterior, que são espíritos mais ignorantes, que vêm até para nos prejudicar, nossos desafetos, eles enxergam nossos pensamentos. Então,
Para que a gente ficar tão preocupada com o que os espíritos encarnados ao nosso redor estão enxergando sobre nós? Vamos nos cuidar por dentro para poder prestar contas a quem é o nosso Senhor? E vamos também tomar muito cuidado com o julgamento que a gente faz das aparências alheias. Elas não importam. O que importa é a nossa transformação. A mim eu posso modificar, como dizia Chico, e ao outro eu só posso amar. Não julguemos, não nos preocupemos com as aparências alheias e também não procuremos dar tanta importância àquilo que a gente mostra ou àquilo que a gente aparenta. Sejamos pessoas melhores, vamos crescer em virtudes e tentar aí fazer um pouquinho mais de luz para as nossas sombras. É isso que importa. E eu agradeço demais a todos, desejo que nos encontremos de novo em breve e se você gostou, dê o seu like, compartilhe o vídeo e vamos seguir o exemplo de Jesus. Graças a Deus e graças a Jesus.